O Sistema Globo, por meio de programas de TV e sites na internet, tenta convencer os produtores de gado mais inocentes que, depois de viverem um desânimo com a baixa rentabilidade na terminação de boi e vaca gorda, estão entrando agora num novo momento, com frigoríficos comprando mais produtos e oferecendo preços melhores. A ordem nesse momento, no mercado de gado gordo aqui do Brasil, é tentar gerar um falso ambiente de volta da rentabilidade e de que tudo está bem para o produtor de gado gordo brasileiro. Uma tremenda conversa fiada que esconde o fato de estarmos apenas num ambiente, e preste muita atenção, num ambiente de passagem de décadas de safras de prejuízo para uma primeira safra de boi com preços melhores que as anteriores, mas com o produtor ainda carregando sozinho nas costas anos e anos de prejuízos sequenciais na atividade. Mas o que o Globo Rural, batizado aqui na Rural Business de bobo rural quando o assunto é mercado, não te contou no último domingo? Olha, o bobo rural não te contou que o boi e a vaca gorda mantêm preços muito baratos no Brasil e que os exportadores continuam operando nesse país, lucrando cada vez mais. Veja com atenção o que nós vamos te mostrar agora. Primeiro, como fechou o indicador Boi e Vaca Gorda Brasil no primeiro semestre desse ano. O indicador Boi e Vaca Gorda Brasil, que avalia uma média simples diária em 14 estados produtores, registrou preços recordes no primeiro semestre, quando comparado com o mesmo período de 2018, confirmando todos os alertas antecipados aos nossos assinantes. Pois bem, tomando como referência boiadas de classificação BB, aquelas de boa terminação e boa logística, a média de preço nos primeiros 6 meses deste ano cravou R$ 151,24 arroba, um novo recorde de preço, com avanço de 7,2% em relação ao mesmo intervalo de 2018, quando o animal foi negociado no patamar de R$ 141,12, ou um ganho de R$ 10,12 por arroba. Mas como podemos ver no gráfico, sobre o primeiro semestre de 2016, foi registrado um avanço de apenas 3,3%, ou ainda uma diferença de R$ 4,88. E claro, terminar gado 3 anos atrás era muito mais barato. Já o indicador Vaca Gorda Brasil, para vacadas de mesma classificação de terminação BB, também fechou o primeiro semestre deste ano com média recorde de R$ 141,42, ou um ganho de 7,2% sobre 2018, quando a média era de R$ 131,94, um acréscimo de R$ 9,48 por arroba. Já quando se olha para os meses de janeiro a junho de 2016, quando o preço médio era de R$ 136,80, a valorização foi de apenas 3,4%, o que representa um ganho de R$ 4,62 por arroba. Lembrando que esses preços são brutos, sem desconto de impostos e fretes. Mas e os exportadores de carne bovina do Brasil? O que é que o bobo rural não te mostrou? Bem, você sabe muito bem que grande exportador não vive só de carne bovina, não é? Mas vamos deixar isso para lá e ver o que já aconteceu com as vendas somente de carne bovina in natura no primeiro semestre de 2019. E também, como alertado antecipadamente pela equipe de pecuária de corte aqui da Rural Business, liderada por Júlio Brissac, os frigoríficos exportadores que operam aqui no Brasil não param de estabelecer novos recordes e fecharam o primeiro semestre desse ano com um faturamento jamais visto na história. De janeiro a junho foram exportados 681 mil toneladas, um volume 21,3% acima do visto no mesmo intervalo de 2018, cravando ainda o maior faturamento da história. Entraram nos cofres dos exportadores 2 bilhões e 580 milhões de dólares e com a cotação média de R$ 3,866 no período avaliado, resultaram numa receita de 9 bilhões e 940 milhões de reais, o maior faturamento da história para um primeiro semestre. Com preço médio de R$ 14.587 ou R$ 3.791 para a tonelada exportada, também temos um novo recorde. Mas observe bem esses dois gráficos e veja que enquanto se colocou em média mais 7% no preço do boi gordo de boa terminação e boa logística aqui no Brasil, os exportadores faturaram quase 30% a mais no primeiro semestre quando comparado
com o mesmo intervalo de 2018. 7-30. Isso sim é goleada. Vamos repetir. Enquanto corrigiram o boi aqui no Brasil, de boa terminação e boa logística, em 7% somente, as exportações de carne bovina in natura deram aos frigoríficos exportadores um faturamento quase 30% maior. E não vamos parar por aqui não, hein? Veja como parte dos mega frigoríficos exportadores de carne bovina do Brasil manobraram e bem o mercado em maio e junho, quando foi anunciado a tal da vaca velha louca do Mato Grosso, que até agora o Brasil não sabe de quem é e nem tampouco em que planta frigorífica o animal foi abatido. Perceba que antes de anunciarem o tal caso da vaca velha, esses exportadores elevaram radicalmente as vendas para o mercado externo em maio, para contar muita mentirinha para você. Perceba também que mesmo assim, como já vimos neste gráfico, que com ou sem vaca velha louca, essas empresas venderam 681 mil toneladas de carne bovina ao mercado externo durante o primeiro semestre desse ano, um volume 21,3% maior que o registrado no ano passado, estabelecendo a maior marca de todos os tempos. E antes de encerrar, se nesse momento você está fazendo estratégia de venda de gado gordo no curto prazo, saiba que, evidentemente, os compradores de grande porte do Brasil vão explorar a onda de frio que vem por aí. Mas esteja preparado, pois o fundamento de peso vai continuar sendo o volume ainda menor de oferta de gado para os próximos meses. E como alertado diversas vezes aqui na Rural Business, será uma entre-safra histórica, com propostas em alta. E mesmo que alguma outra pegadinha for desenhada por parte dos mega frigoríficos do Brasil, estaremos aqui atentos para identificar o que é fato e o que é armação, para tentar frear a maior escalada de valorização do boi e da vaca gorda que vem pela frente. Sou Carmen Sestari e o conteúdo dessa análise foi escrito por Júlio Brissac, analista-chefe e estrategista da Rural Business, com apoio de toda a equipe de pecuária. Você vê agora o indicador Boi Gordo Brasil. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.